Não, este vídeo não vai começar comigo a ajeitar a câmera porque realmente eu comprei um tripé. Agora, provavelmente não vou começar mais nenhum vídeo a ajeitar a câmera. Mas pronto, melhor ainda, não é? Para quem não me conhece, eu sou a Mariana Esteves, tenho este canal há pouquíssimo tempo. Eu aqui falo sobre acontecimentos da minha vida, experiências, para dar aos outros a conhecer algumas coisas. E aqui falo sobre as minhas experiências como uma forma de entretenimento. Hoje me vai um bocado diferente. O meu último vídeo foi falar sobre o meu secundário, eu vou deixar aí nos cards caso tenham interesse em ver, mas de facto este vídeo que eu vou fazer hoje não tem nada a ver com esse conteúdo. Se bem que tem a ver com o curso que eu quero estudar na universidade, mas já falo disso. Visto que este canal é sobre coisas que eu gosto e de certa forma eu partilho com vocês as coisas que eu gosto e assim percebemos se temos coisas em comum, então é assim uma troca mútua. Hoje vou fazer um vídeo de um caso criminal português. Primeiro porque eu gosto desse tipo de conteúdo, segundo porque eu quero seguir psicologia criminal forense, então tem tudo a ver com este tipo de conteúdo. Terceiro, porque eu não vejo muitos canais de YouTube a falar sobre este tema, então achei interessante trazer. E acreditem, Portugal tem muito que se lhe diga. Eu tenho 3 livros que se chamam Na Cena do Crime, que é daí que vem o nome da série. Eu estava aqui no meu quarto, olhei para a minha estante, estavam estes 3 livrinhos assim alinhados e eu pensei, eu adoro casos criminais portugueses, então, incrível. Então, por que não fazer uma série de 3 vídeos? Isso pode mudar, consoante a repercussão. Se vocês gostarem destes vídeos, eu posso fazer uma série fixa no canal, isto pode virar um quadro do canal. Vocês têm que deixar like, têm que comentar também para que eu saiba que vocês gostaram. Agora vamos ficar assim num tom mais sério, porque vamos falar de um caso chocante que aconteceu em Viseu em 2005. Vamos lá! Uma pequena cidade de Viseu chamada Santa Combadão, vista como uma cidade onde toda a gente se conhece. Foi neste cenário, nesta cidade pacata, que aconteceram 3 crimes brutais que chocaram toda a cidade. Em 1958, nesta mesma cidade que acabei de descrever, nasceu o protagonista desta história. O seu nome é António Luís Rodrigues Costa, de uma família muito pobre e desde cedo, desde criança, que a morte meio que está envolvida na vida dele, digamos assim. Quando ele era muito pequeno, o pai suicidou-se e também mais 2 tios dele cometeram suicídio. Conseguimos perceber que ele tem um background assim um bocado sinistro. Depois da morte do seu pai, a mãe dele teve que se virar sozinha. O António tinha 5 irmãos e a mãe dele teve que cuidar dos 6 sozinha, e foi por isso, pelas dificuldades económicas e também por ela se encontrar sozinha, que António teve que trabalhar muito cedo. Muitos psicólogos, sociólogos, psiquiatras, pessoas que estudaram este caso, diziam que acontecimentos do futuro poderiam ter sido influenciados por este passado conturbado. A infância tem muito peso nas pessoas e muitos dos casos de serial killers e maníacos, as motivações deles estão na raiz da infância. No entanto, não se chegou a um consenso sobre isso. Não houve um consenso se estes acontecimentos de facto foram os motivos do que vou contar a seguir. Sobre a infância dele, só encontrei isto. Já na fase adulta, António foi militar e soldado e posteriormente juntou-se à GNR. Na época dos factos, ele já trabalhava na GNR há 25 anos, encontrava-se na reserva da GNR. É quando as pessoas estão quase a reformar e basicamente elas estão ainda a trabalhar, mas não são tão chamadas para as coisas. Quando os crimes aconteceram, ele ainda trabalhava na GNR, mas estava na reserva e estava quase a reformar-se. António era um tradicional pai de família, era casado com Fernanda, que era uma cozinheira da escola secundária da cidade. Desse casamento provieram 2 filhos, um chamado André, que também era GNR na época dos factos, e outro cujas informações eu não encontrei. António era uma pessoa muito bem vista socialmente, as pessoas nutriam uma confiança enorme por ele, não só por ele ser GNR, mas também pelas atividades de cariz social que ele desempenhava. Que o conheciam lá da cidade descreviam-no como um homem honesto, prestável, muito devoto à religião. Ele era muito religioso. As pessoas dessas cidades mais pequenas têm o hábito de ver a religião como uma coisa muito importante e que transmite muita confiança, porque nunca pensariam que fizesse mal a alguém. Este é o quadro que nós vemos socialmente António Luís Costa. Apesar desta pele de cordeiro que todos viam, mais para a frente revelou-se como uma pessoa maníaca que fez 3 vítimas por conta de desejos sexuais. Isabel Cristina de Sousa Isidoro tinha 17 anos quando tudo aconteceu. Era uma rapariga descrita como muito energética, com muita energia para dar,
muito trabalhadora e muito independente. Apesar de ter apenas 17 anos, ela já não estudava, ela só completou o 6º ano. No entanto, ela não vivia à custa dos pais, tentava ganhar o seu próprio dinheiro sozinha, pulando de trabalho em trabalho. Na época dos factos, ela estava a trabalhar fixamente num restaurante. Os amigos dela diziam que ela já estava farta de trabalhar nesse restaurante, mas ela permanecia lá para conseguir ganhar o seu próprio dinheiro. Antes de Isabel nascer, ela perdeu uma irmã. Essa irmã, aos 8 anos de idade, perdeu a vida na sequência de um atropelamento feito por um GNR. E é assim que conhecemos a primeira vítima de António Luís Costa. Os pais de Isabel nutriam uma grande amizade com António Luís Costa, inclusive ele conheceu Isabel desde pequenina, o que ainda torna a história ainda mais inacreditável. 24 de maio de 2005 era um dia normal, um dia comum na vida de Isabel. Por volta do meio-dia ela caminhava pela rua quando se cruzou com António Luís Costa, sem premedição, eles só se encontraram. Ele estava a conduzir e ofereceu-lhe boleia até casa, ela aceitou e assim foi. No carro, durante o caminho, António perguntou quando é que Isabel iria dar o dinheiro que lhe devia, que eram 25 euros. Ele tinha-lhe emprestado dinheiro no dia anterior e perguntou quando é que ela iria então devolver o dinheiro. Ao que Isabel respondeu que não poderia pagar a não ser através de serviços sexuais. António aceitou de imediato a oferta de Isabel e, para efeito, ele conduziu até um pinhal próximo. Então chegaram lá, tiveram as ditas relações sexuais, mas algo correu mal. No final das relações sexuais, Isabel ameaçou António que iria fazer queixa à polícia, à GNR, e a acusar António por violação. Essa ameaça de Isabel culminou numa grande discussão que levou a que Isabel fosse gravemente agredida. Ela foi empurrada contra um dos painéis interiores do carro. O embate foi tão forte que fez com que ela batesse com a cabeça e começasse imediatamente a sangrar da cabeça e a espumar-se da boca. Após isso, António decidiu que iria asfixiar a jovem e, de seguida, desfazer-se do corpo. Foi aí que o primeiro crime de António Luís Costa se consumiu. Mas como é que ele fez as coisas? Como é que tudo aconteceu? O corpo de Isabel foi fechado no carro de António. Ele então conduziu até uma casa de férias que ele tem lá na Figueira da Foz. Nessa casa ele foi pescar sacos de serrapilheira e fio de nylon. Após ter passado pela sua casa de férias, ele conduziu até ao Cabo do Mondego, colocou então o corpo dentro do saco, fechou com o fio de nylon e atirou a jovem ao mar. Antes de atirar a jovem, ele colocou um pedaço de cimento dentro do saco para que ela se afundasse de imediato. Depois de ter cometido esta atrocidade, António simplesmente voltou à sua vida normal, como se nada tivesse acontecido. Foi então, dia 31 de maio do mesmo ano, que o corpo de Isabel deu à costa na praia do Cabedelo, na Figueira da Foz. Foi descoberto por um pescador local. O corpo estava ainda dentro do saco e estava em muito mau estado. Estava em tão mau estado que não conseguiram fazer o reconhecimento do corpo de imediato. Tanto que inicialmente Isabel foi sepultada na parte dos desconhecidos no cemitério, pois ninguém sabia de quem era aquele corpo. Só conseguiram reconhecer o corpo através do reconhecimento de algumas fotos. Ela tinha uma roupa vestida e conseguiram fazer o reconhecimento de quem era através de fotos antigas. O mais triste no meio disto tudo foi que o relatório da autópsia demonstrou que Isabel ainda estava viva quando foi atirada do alto da falésia. Foi encontrado um material estranho nas vias respiratórias dela, o que comprova que ela ainda respirava quando foi atirada. Quando a rapariga desapareceu, os pais não relataram nenhum desaparecimento, eles não registraram o desaparecimento dela, eles até meio que encobriram esse desaparecimento. Eles afirmavam que ela tinha fugido para a França ou teria fugido com um namorado, mas isso era bastante estranho, pois ela não tinha levado roupa nenhuma. Essa atitude um bocado condenável, mas eu não tenho como opinar sobre isso porque eu nunca estive numa situação assim. Mas António não pararia por Isabel. Este crime fez com que despertasse nele uma sede de matar por puro prazer. Existem informações contraditórias numa parte do caso que afirmam que ele teria uma lista de jovens que ele quereria fazer o mesmo. Tendo uma lista ou não, a verdade é que António voltou a matar e não demorou tanto assim para isso acontecer. A segunda vítima de António foi Mariana Gonçalves Lourenço. Mariana tinha acabado de ingressar na universidade na época dos factos. Ela estava a estudar contabilidade. Considerada como uma rapariga muito bonita, que era bastante cobiçada lá na região onde moravam, era descrita como uma rapariga muito doce e muito reservada. Era órfã de pai, a mãe residia em Mortágua e Mariana em Cabecinha de Rei, no mesmo sítio onde António Luís Costa residia. Mariana vivia com o seu tio e com a sua prima. Ela foi viver com o tio de modo a que ficasse mais perto da faculdade.
No entanto, no dia 14 de outubro de 2005, tudo isso mudou para sempre. Por volta das 11 horas, Mariana vinha da escola e, por coincidência, passou pela casa de António Luís Costa, que na altura estava a cuidar do seu jardim, como era habitual. Ele viu a jovem e decidiu de imediato meter conversa com ela. Conversa vai, conversa vem, ele acabou por convidá-la a ir com ele até um terreno, porque supostamente lhe queria mostrar alguma coisa. Eles percorreram alguns metros a pé, ainda na estrada, depois seguiram por um caminho de terra batida que dava a um barracão e foi aí que tudo aconteceu. Entraram no barracão e lá António, de imediato, disse à Mariana que ela era muito bonita e tentou beijá-la. Mariana rejeitou, empurrou, ameaçou de imediato que ia contar tudo à família dela e à GNR. Na sequência desta ameaça, António agarrou-a fortemente para a conter. Mariana continuou a lutar pela sua liberdade e isso chateou muito António. Isso deixou António tão chateado que ele acabou por asfixiá-la. Ele asfixiou então Mariana até à morte. Depois de lhe tirar a vida, ele percebeu que tinha que se livrar daquele corpo. Então ele resolveu deixar o corpo de Mariana dentro desse mesmo barracão. Regressou a casa para ir buscar o carro e mais sacos de serrapilheira e fio de nylon. Regressou ao local, pôs o corpo da jovem dentro do porta-malas e conduziu até o IP3, seguindo em direção a Coimbra. Foi por baixo da ponte do IP3 que tudo aconteceu. António elogiou esse sítio por ter águas muito profundas. Ele considerou que esse seria o sítio ideal para se livrar do corpo. Ele achou que o corpo iria ser engolido pelas águas. A jovem de facto ficou submerso até dia 1 de junho de 2006 e foi nesse fatídico dia que o corpo dela foi encontrado por um operador de uma máquina de limpeza que se encontrava então a limpar o local. O corpo dela foi puxado por uma máquina de limpeza, uma espécie de garra. A pessoa que estava a manobrar a máquina não esperava ver aquele cenário, mas acabou por acontecer. Foi apanhada a 14 metros de profundidade, ela estava em avançado estado de decomposição e foi encontrado seus membros inferiores, ou seja, as pernas, e essas mesmas só foram encontradas um mês depois. Também no caso da Mariana foi levantada a possibilidade dela ter fugido. 4 de maio de 2006, António parte para uma peregrinação com amigos e familiares. Parece algo comum, algo normal. E seria se ele 4 dias antes não tivesse feito mais uma vítima e tivesse usado essa peregrinação como uma forma de se escapar, basicamente. Um facto estranho e que levantou assim, algumas suspeitas por quem acompanhava António na peregrinação é que ele, uns dias antes, tinha recusado um convite para essa mesma peregrinação. Alegava que tinha um acidente de moto, então não aceitou ir na peregrinação. Nessa peregrinação, ele apareceu a usar um fato de treino fechado até acima, com o fecho até acima, e com umas luvas. Já vão perceber porquê. As pessoas acharam muito estranho porque era maio, em maio não faz assim tanto frio, então as pessoas acharam estranho. E acharam ainda mais estranho quando notaram que os braços de António estavam cheios de arranhões. E aí entra a nossa terceira vítima. Ana Margarida Marques de Oliveira tinha 17 anos na época dos factos. Era descrita como uma rapariga muito recatada, assim muito na dela. Tinha por hábito treinar com o irmão, assim uma espécie de ginásio, mas caseiro, com o irmão. É dito também que Joana tinha uma relação muito próxima com a mãe, que ela não faria nada sem dizer antes de dar satisfações à mãe. Joana era prima, coincidentemente, de Mariana, segunda vítima de Cabo Costa. Na altura utilizava-se muito Wi-Fi, ela utilizava também, como todos os outros jovens da altura, e ela na sua apresentação do Wi-Fi ela dizia que era uma menina muito divertida, que adorava vestir-se com as amigas e que a amizade para ela era a coisa mais importante. Dia 8 de maio de 2006 era um dia comum na vida de Joana. Por volta do meio-dia ela seguiu a pé até casa e, por coincidência, esse caminho passava pela casa de António Costa. Regressava da escola quando se cruzou também com o António. Ele executou exatamente o mesmo plano que executou com Mariana. Teve conversa com Joana e, no meio dessa conversa, ele disse que tinha que mostrar-lhe uma coisa num terreno, no mesmo terreno que levou Mariana. Seguiram o mesmo caminho, aquela estrada e depois aquele caminho de terra batida, só que a diferença é que António não conseguiu aguentar até chegar ao barracão. Ele, a meio do caminho, já começou a insinuar-se para a rapariga, dizer que queria que ela o beijasse e ela aí logo repulsou. Ela recusou esse beijo e ficou extremamente indignada, disse-lhe para que ele tivesse juízo porque ele era casado, que a conhecia desde muito pequena. Depois de dizer isto tudo, ela ameaçou, tal como as outras vítimas, que iria contar tudo. Como
como reflexo desta reação de Joana, António tentou agarrá-la. Joana lutou muito, foi a que mais lutou. No entanto, a luta dela não foi suficiente para que ela preservasse a sua vida. Mas esta reluta dela foi importante, pois ela deixou diversas marcas nos braços de António, marcas essas que foram notadas na peregrinação que eu falei anteriormente. Tal como fez com a Mariana, ele foi a casa buscar os sacos de rapilheira, o carro e o fio de nylon. Colocou o cadáver de Joana dentro do porta-bagagens do seu carro. Ela aí deixou imensos vestígios do sangue dela, que depois foram encontrados pela PJ. Meteu o corpo nos sacos, atou com o fio de nylon, colocou então pedras no saco para que ele se afundasse mais facilmente e atirou-o à barragem do Coiso. O corpo ficou submerso até dia 24 de junho. Esta foi então a última vítima de António Luís Costa. Não demoraria muito até a máscara de António Luís Costa finalmente cair e toda a gente perceber o homem que ele verdadeiramente era. Na peregrinação que eu falei que ele tinha ido, ele mostrou-se muito preocupado, pois a polícia estava muito determinada a encontrar o corpo da jovem. Então a polícia meio que acampou, entre aspas, na cidade onde Joana desapareceu e ficaram lá a ver diversas coisas para ver se encontravam provas e afins que ligasse alguém àquele crime. E António revelou-se muito preocupado em relação a isso na peregrinação. Depois disso, existiram as investigações da PJ. As investigações da PJ incidiram principalmente na residência de Cabecinha de Rei, onde ele morava o tempo inteiro, e também na sua casa de férias, bem como no seu carro também, onde foram encontrados vestígios do sangue de Joana. Então, a 22 de maio, depois de 8 longas horas de interrogatório na polícia judiciária, António finalmente confessou os crimes. Além de ter confessado, ele também colaborou ativamente na reconstituição do caso. Eles fizeram uma reconstituição para que fosse mostrado os passos dele quando matou as vítimas. No entanto, ele acabou por voltar atrás com a sua história e dizer que afinal ele não era culpado pelos crimes. Não só se declarou inocente, como também apontou as culpas para o tio de uma das vítimas. Ele acusou o tio de Mariana de o ter ameaçado e declarou que o tio de Mariana era então o verdadeiro autor dos crimes. Além disso, ele acusou a polícia judiciária de terem recorrido à tortura para que ele falasse e para que confessasse os crimes. No entanto, isso não deu em nada, as provas já estavam recolhidas no carro dele e apesar de ele ter inventado uma desculpa esfarrapada a dizer que tinha emprestado o carro ao tio de Mariana para que ele realizasse os crimes, blá blá blá, ninguém acreditou nisso e ele acabou por ser preso. O julgamento começou a 4 de julho de 2007. Ele foi acusado de 3 assassinatos, 3 crimes de ocultação de corpo, um crime de profanação de cadáver por ter despido um dos corpos, 2 crimes de tentativa de coerção sexual e um crime de denúncia caluniosa por aquela situação de ele ter acusado o tio de Mariana. Durante o julgamento ele continuou a declarar a sua inocência e passou grande parte do julgamento calado. A 31 de julho de 2007 ele foi declarado culpado por todos os crimes, exceto pelo crime de esconder o corpo de Isabel. Costa pegou 64,5 anos de prisão. No entanto, foi reduzida a 25 anos pela pena máxima prevista pela lei portuguesa ser apenas 25 anos. A promotoria disse que Costa agiu por impulso meramente sexual e que desde o início ele tentou ser considerado louco para se livrar do julgamento. Mas mesmo assim não resultou. Ele fez 2 exames psiquiátricos que alegaram que ele era bastante capaz de responder em tribunal de forma sã e a defesa alegou que esses mesmos exames não encontraram nenhum traço de psicopatia nem comportamento sexual promíscuo. A última notícia que se sabe de António é bastante recente. A dia 18 deste mês foi-lhe negada a liberdade condicional e é isto que se sabe, é a última das últimas notícias que se tem dele. Não podia deixar de ser, este caso foi coberto pela mídia, a mídia incidiu muito neste caso na altura, era capa dos jornais, toda a gente falava deste caso porque era chocante que um agente da autoridade fizesse uma atrocidade destas e foram levantadas diversas críticas à lei portuguesa por apenas prever 25 anos como pena máxima. Há quem defenda que 25 anos é pouco e que penas mais pesadas e mais rigorosas deviam ser exercidas, inclusive neste caso. Além deste lado assim mais judicial, também temos que falar da parte que remete para a psicologia. Remete-nos para uma análise de dimensão psíquica. Como é que se explica que um homem que viveu durante 50 anos de vida normal, que era bem enquadrado e bem integrado socialmente, de um dia para o outro
tenha virado este monstro e tenha feito estas atrocidades com pessoas que ele conhecia muito bem. Quem até acredita que ele já tinha a próxima vítima em mente. O livro tem uma passagem muito interessante que eu vos vou ler agora, que eu acho que explica mais ou menos o que foram estes crimes do António Costa. Este tipo de assassinos em série erotiza a violência e interioriza de forma indelável. A brutalidade exercida e consequente sensação de poder excitam-nos. É uma forma de compensação pela provável disfunção ou recalcamento sexual de que muitos padecem. Quando matam as suas presas, tornam-nas igualmente impotentes e, nessa altura, já se podem satisfazer. Já podem usá-las como objetos. É nessa altura que sabem que não correm o risco de serem rejeitados ou desvalorizados. Jamais ouvirão o não como resposta. Isto é um caso complicado a níveis de psicologia. É muito complicado para a psicologia conseguir justificar isto. Os psicólogos não conseguem bem explicar. Eles sabem que as motivações são sexuais, sim, mas não conseguiram compreender como é que houve essa tal mudança. Será que António sempre foi um maníaco e nunca tinha demonstrado, ou será que foi uma coisa que apareceu com o tempo? São essas as questões que pairam. E para além disso, como é que não foi revelado psicopatia, sendo que ele teve a frieza de permanecer do lado dos familiares das vítimas quando tudo aconteceu, a fornecer o seu apoio, a mostrar a sua prestabilidade? Não percebo como é que não foi diagnosticado psicopatia, mas eu não sou psiquiatra, então eu não posso explicar isso. Qual é a vossa opinião em relação a este caso? O que é que acharam? Se conheciam este caso? Eu não conhecia, particularmente não conhecia. Os livros por si só são muito bons. Eu já li este e já li os outros. Vou montar o roteiro dos outros, então tive que ler. E eu gostei muito de ler o livro é muito detalhado, ele diz coisas que eu não encontrei na internet. Foi um ótimo complemento para fazer o roteiro. É sempre interessante sabermos o que é que temos no nosso país, para percebermos que pessoas más existem em todo o lado. Existe aqui, existe em todo o lado. Assim chegamos ao fim do primeiro episódio de Na Cena do Crime. Se gostaram, deixem o like, comentem para que eu saiba e possa continuar com os casos. Eu irei estar muito atenta aos likes e às subscrições e tudo mais. E pronto, por hoje é só. E até à próxima!